Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de agosto, estamos aqui mais um dia ao vivo com vocês para estudarmos a palavra do Senhor, para fazer o nosso devocional. O nosso devocional tá maravilhoso, muitas vidas já sendo transformadas com tudo que o Senhor tem mostrado a nós. E hoje nós estamos já no 13º dia, gente. 13º dia. Estamos todos de parabéns por nós termos chegado até aqui. Parabéns para nós que decidimos fazer uma coisa diferente, que decidimos estudar a palavra, buscar, aquilo que deu certo há tantos anos atrás. A sabedoria de Salomão, estudar o livro de Provérbios, um homem que foi o homem mais rico, o homem mais sábio dessa terra, estudar tudo aquilo que ele colocou aqui na palavra do Senhor, para nos dar diretrizes, nos dar princípios, para que nós possamos seguir uma jornada que vai nos dar uma alegria, uma felicidade, quando nós já chegarmos nos anos finais da nossa vida, para que nós possamos tomar decisões hoje, decisões estas que vão nos trazer alegrias no futuro. Bom dia para todos vocês, bom dia, gente. Estamos aqui hoje já no nosso 13º dia, hein? Todos nós estamos de parabéns. E hoje vamos estudar o capítulo 13 de Provérbios. E o tema da nossa live de hoje é não caia em ciladas. Não caia em ciladas. Nós vamos entender o que Salomão quis nos dizer aqui nesse capítulo 13. E esse capítulo 13, ele é quase assim um confronto para a nossa vida, sabe? Um confronto mesmo. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber tudo aquilo que o Senhor fez e ainda faz, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e ela não volta vazia. Então ela é atual, ela não é um livro que foi escrito há muitos e muitos anos atrás e ele ficou esquecido. Não, ele é um livro atual. Por quê? Porque todos os dias a palavra do Senhor nos confronta, não é? Nós temos muito a aprender, muito a aprender com a palavra do Senhor. Eu vou escrever aqui o comentário, que é o tema da live de hoje, tá bom? Vou escrever aqui enquanto vocês vão entrando. Bom dia para quem eu ainda não dei bom dia. Vou escrever o tema da nossa live aqui. Que aí depois quem for entrando já vai se atualizando aqui, Deixa eu fixar o comentário. Aí, comentário fixado. Bom dia, Vânia. Bom dia, Joelma. Bom dia, Natane, Sara. Bom dia para todos vocês. Então, nós vamos aí estudar o capítulo 13 de Provérbios, tá, gente? Agora, para a gente começar, nós vamos aí fazer uma oração, tá? Toda vez que a gente for ler a palavra do Senhor, a gente sempre inicia com uma oração. Você já pegou sua Bíblia? Já pegou seu caderno? Já pegou sua caneta? Já está aí pronto para anotar tudo que precisa, tudo que o Senhor vai fazendo as fichas caírem na nossa mente no dia de hoje? Ainda dá tempo de pegar. Para a gente não delongar demais, não demorar a começar. Peguem aí papel, caneta, a Bíblia, porque às vezes a minha versão não é igual à sua versão. E aí você quer anotar uma palavra diferente que você ouve. E aí depois que passa a gente não consegue lembrar, Apesar da live ficar gravada, Quando tem dúvida pode voltar lá e entrar de novo, que vocês vão conseguir pegar aquilo que vocês esqueceram. E também compartilhar, Nós temos aqui embaixo um aviãozinho, vocês já viram ele? Um formato de um aviãozinho? Compartilhe a live para quem vocês desejam que assistam.
que recebam, né, uma porção diária do alimento que vem do céu, o nosso momento de devocional. Agora nós vamos orar, tá? Eu vou desativar os comentários aqui, pra gente poder orar. Pra nada tirar a nossa comunhão, né? Vamos ouvir esse louvor maravilhoso. Ninguém explica Deus. Esse louvor é muito lindo, gente. É muito perfeito. Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor nesta hora, meu Pai. Te glorificamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Porque o Senhor está conosco todos os dias. Muito obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito viver, Senhor. Agora nós clamamos pelo sangue de Jesus e pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas agora que estamos aqui. Estamos aqui prostrados diante do Senhor para aprender um pouco mais do Senhor, para aprender aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar nos dias de hoje. Hoje é dia 13, Senhor. Nós iremos ler Provérbios 13. Tudo aquilo, meu Deus, que há nesse Provérbios no dia de hoje. Fala conosco. Que o nosso coração possa estar aberto, meu Deus, para ouvir a Tua voz, para entender o que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor possa usar, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Usar a minha voz. Que a minha voz chegue até o coração que necessita, meu Pai, dessa palavra nesse dia. Que o Senhor abençoe todos os lares que estão recebendo, ó Pai, a Tua palavra nessa manhã. E que sejam prósperos, que sejam sábios, que sejam ousados em profetizar em nome do Senhor. Abençoe as nossas vidas, usa as nossas vidas nessa manhã. Abençoe, ó Deus, a leitura da Tua palavra. Nos esclareça tudo aquilo que está oculto. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Olha que louvor lindo, gente, que começou. Muito lindo, né? Deus mandou te falar que tudo vai passar. É muito lindo esse louvor. Gosto demais dele. Então vamos aí abrir a nossa Bíblia no capítulo 13 de Provérbios. Não caia em ciladas é o tema da nossa live de hoje, tá? Não caia em ciladas. Hoje eu vou ler a palavra do Senhor numa versão diferente da que eu estava lendo. A minha Bíblia, ela é a versão NVI. Versão é formas de traduzir, né? De traduzir a Bíblia. E hoje eu vou ler na versão King James. Aí, o primeiro versículo, ele já vem falando com a gente assim: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita repreensão. Então, aqui nós temos duas palavrinhas. Escreve aí no seu caderno. Nós temos a palavrinha orientação e temos a palavrinha repreensão. Orientação do pai e repreensão. Muitas pessoas não conseguem seguir uma orientação. Muitos filhos não ouvem a orientação dos pais. Não ouvem o conselho dos pais. Então a nossa geração hoje, ela é uma geração que ela gosta mais de informar do que de pedir orientação. Não é? Quem tem filho aí adolescente, quem tem filho jovem, até mesmo algumas crianças já, né? Elas já nascem assim, já nesse meio que a gente vive, e aí a facilidade para elas maior hoje em dia é falar assim: mãe, eu estou indo ali. Não é falar: mãe, eu posso ir ali? Não é isso que acontece hoje em dia? Então é mais confortável para os nossos filhos hoje informar do que pedir orientação. Mas aqui o Senhor nos fala que o filho que é sábio, aquele filho que tem sabedoria, ele acolhe a orientação do pai. Ele ouve o conselho do pai. Ele ouve o que o pai fala. Mas quem é insensato,
o homem e a mulher que é insensata, ela não aceita a repreensão. Então, ela não aceita ser orientada, né? Ela não aceita conselho e ela não aceita ser corrigido. Então, que nós não venhamos ser pessoas insensatas a ponto de não aceitar conselhos e não aceitarmos sermos repreendidos. Toda vez que você não aceitar uma repreensão, lembra do que a palavra do Senhor fala. O insensato não aceita repreensão. Então nós precisamos vigiar os nossos comportamentos diariamente para que nós não sejamos essas pessoas insensatas, não é? Então, há livramento nos conselhos. Há livramento nas repreensões. Por quê? Porque muitas vezes quem vai te corrigir, te orientar, são pessoas que já trilharam aquele caminho que você está querendo trilhar. São pessoas que já passaram pelo processo que você vai passar. Então, se elas já passaram, elas têm conhecimento de causa, de saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Então, às vezes, ela chega para orientar, não é para pôr sabor na sua comida. Ela entra para te orientar, por quê? Porque ela já passou por aquele caminho que você está passando, ela sabe o que deu certo, o que não deu certo, então ela já vê lá na frente. E às vezes a gente, por falta de experiência, né, maturidade, a gente não vê como as pessoas veem, as pessoas que já têm experiência. Então, quando a gente é insensato e não ouve o conselho de uma pessoa que já passou por uma situação parecida com a que nós vamos passar, e quando a gente não ouve uma repreensão de uma coisa errada que a gente fez, que vai nos trazer um prejuízo, e a pessoa que vai nos orientar, ou que está nos repreendendo, já passou por aquilo e vê lá na frente, nós estamos sendo insensatos. Vamos para o versículo 2. Do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem. Então, do fruto do que sai da minha boca, o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é crueldade. Então, do que nós falamos, do que eu e você declaramos com a nossa boca, nós iremos nos alimentar do bem. Então, o que eu falo tem poder. Tudo o que eu falo tem poder. Então, há poder nas palavras. O homem e a mulher sábia sabe exatamente a hora de falar e fala o que quer, o que tem que falar. Então eu declaro o que eu quero viver. Eu não abro a minha boca para amaldiçoar o meu dia, para amaldiçoar meus colaboradores, para amaldiçoar os meus filhos, para amaldiçoar o meu casamento, para amaldiçoar a minha casa. Eu abro a minha boca para declarar bênçãos que eu quero viver, coisas que eu quero viver. Eu declaro, eu profetizo coisas positivas, não negativas. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Agora o ímpio não. O ímpio, o desejo do coração dele é a crueldade. Então tudo que ele planeja, tudo que ele maquina, tudo que sai da boca dele é crueldade. Então nós, com sabedoria, temos uma grande diferença do ímpio, né? Toda vida que eu e você abrimos a nossa boca para declarar o bem, declarar profecias que eu quero viver em todas as áreas da minha vida, declarar tudo que o Senhor escreveu na palavra que eu vou viver, eu estou sendo sábio. Mas toda vida que eu abro a minha boca para declarar maldição, para amaldiçoar alguém, para espraguejar alguém, para falar mal de alguma coisa, para reclamar de alguma coisa, eu estou sendo como o ímpio. Versículo 3. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Gente de Deus. Então quer dizer que na boca há vida e há morte. Então se eu consigo guardar a minha língua dentro da minha boca e falar só na hora que eu preciso falar, eu preservo a minha própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então se eu falo demais, falo sem refletir, porque quem fala demais é desequilibrado. Se eu e você temos problema com equilíbrio emocional, nós temos a tendência de falar. Isso é um desequilíbrio emocional.
Então quem fala demais fala sem pensar. Fala o que não deveria falar, fere quem não deveria ferir e acaba se arruinando. Então eu preciso saber o que falar. Eu preciso saber a hora de falar. Não falar mal dos outros, não se levantar contra autoridades. Muitas pessoas, de acordo com o cargo que elas exercem, elas se sentem no direito de falar das autoridades que são estabelecidas. Mas na palavra fala que nós não podemos nos levantar contra as autoridades. Então nós temos que ter sabedoria até nisso, hein? Existe lugar certo para você falar de certos assuntos. Existe o momento certo para você falar de certos assuntos. E existe também motivo certo para você falar de certos assuntos. Então, nós não podemos pensar que nós vamos poder falar o que nós quisermos e da forma que nós quisermos, porque não é assim que funciona. A própria Bíblia nos diz: todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Tem pessoas que fecham portas de emprego porque fala demais. Tem pessoas que perdem contratos por falar demais. Tem pessoas que perdem relacionamentos por falar o que não devia falar. Então, abre e fecha caminho. A nossa boca abre e fecha caminho. Tem pessoas que perdem amizades por falar coisa que não deve falar. Então, é em todas as áreas da nossa vida. Não é só na área do relacionamento dentro de casa. Não é só no trabalho. Não é só na igreja. É nas amizades também. Em toda a área da vida, a pessoa que fala demais, desequilibradamente, fala o que não deve falar, acontece isso daqui. Acaba se arruinando. O versículo 4. O preguiçoso ambiciona e nada alcança. Olha, ontem nós falamos de preguiça também, hein? Antes de ontem também. O preguiçoso ambiciona e nada alcança. Ele tem muita força para ambicionar, para desejar. Ele só quer, mas tem a preguiça, e a preguiça não deixa ele se mover. Mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Então, os desejos daquele que se empenha na obra fala de trabalho. Então, quem está disposto a trabalhar, ele terá plenamente satisfação. Ele será plenamente satisfeito. Então, eu e você, nós não podemos desejar uma coisa que nós não estamos dispostos a pagar o preço para ter aquela coisa. Você entende? Eu e você não podemos desejar algo que nós não estejamos dispostos a pagar o preço para ter. Você está disposto a pagar o preço para ter saúde? Então você pode desejar ter saúde para viver até os 120 anos vivendo o propósito de Deus dessa terra. Você está disposto a pagar o preço para ter um casamento, segundo a Bíblia mostra que é o céu aqui na terra? Então você tem que estar disposto a pagar o preço. Você está disposto a viver com seus filhos, ser honrado pelos seus filhos? Então você tem que estar disposto a pagar o preço por isso. Então tudo que nós desejamos, nós precisamos de saber que há um trabalho para que a gente alcance aquilo. Não é fácil, não é de forma simples. Nós temos um trabalho atrás disso tudo, né? Para tudo que a gente quer alcançar, a gente tem que sair do lugar. A gente tem que se mover. Não adianta achar que vai cair na sua mão. Então, sempre que você desejar alguma coisa, pensa primeiro se você está disposta a pagar o preço para você ter aquilo. Se você estiver disposto a pagar o preço, parabéns, pode desejar. Mas se você não está disposto, aí, meu amigo, minha amiga, não tem jeito. Não cai do céu. É fruto do trabalho, olha. Aquele que se empenha, eu estou empenhada. Estou empenhada. Aquele que se empenha na obra, se empenha no trabalho,
serão plenamente satisfeitos. Verso 5. Os justos odeiam tudo o que se parece com a mentira, mas os perversos produzem. Versículo 5. Vê na outra Bíblia, porque aquele dali. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, os justos odeiam tudo o que se parece com a mentira. Então, para o justo não precisa nem ser mentira. Se já parecer que é uma coisa errada, o justo já não aceita. Não precisa nem ser mentira. Imagina então o que é falso, o que é enganoso, o que não é verdade. O justo abomina, não é? Mas os perversos produzem a mentira. Meu Deus do céu! Então, se eu e você estamos andando no caminho da justiça, nós não podemos compactuar com o que é falso, com balanças enganosas que nós estudamos no domingo, né? Que Deus odeia as balanças enganosas, Deus odeia o que não é verdade, pessoas que se sobressaem em cima de outras, que usam falsamente de artimanhas para conseguir vantagem, pessoas que falam mal dos outros, que levantam mentira. Para o 6, a justiça guarda o homem íntegro. A justiça, hein? A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando. Meu Deus, então o caminho da justiça, ela te guarda, não é? O caminho da justiça te guarda, mas a impiedade arruína aquele que vive praticando impiedade. Então as pessoas confundem pecado com viver no pecado. Multidões de pecado. Nós não podemos confundir a iniquidade, que é o acúmulo de pecados, vários pecados, a pessoa permanece no caminho pecando, do que você está no caminho da justiça e cometeu uma falha, mas você é justo, mas você comete uma falha porque você é um ser humano, cometeu uma falha, pediu perdão a Deus, abandona aquela prática e nunca mais volta a fazer. Aí quando você entra nessa situação aqui, você está praticando a diferença, né? Entre pecar, pedir perdão e não voltar a fazer mais, do que você permanecer pecando. Permanecer pecando é, por exemplo, permanecer contando mentira todo dia. Todo dia você conta mentira. Todo dia. Mas você sabe que contar mentira é pecado. Então você está praticando iniquidade, que é um acúmulo de pecados. Você está praticando um acúmulo de mentira. Você sabe que mentir é pecado, mas todo dia você mente. Então você está acumulando mentiras, acumulando pecados. Por exemplo, você sabe que falar mal do colega, do outro, de qualquer situação é pecado, né? Segundo a palavra do Senhor. Mas aí você continua fazendo todo dia. Mesmo sabendo que é pecado, você continua fazendo. Isso é multidões de pecados. Então isso chama iniquidade. É diferente de você passar por isso aqui, ó. A justiça guarda o homem íntegro. Quando você é íntegro, você está no caminho do Senhor, claro que vai acontecer situações na sua vida que você vai pecar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, gente. Todo ser humano faz alguma coisa na vida que ele se arrepende depois, comete algum pecado, mas é diferente eu cometer um pecado, sendo justo, pedir perdão a Deus, me envergonhar daquilo que eu fiz, não querer fazer de novo e não fazer de novo, do que eu continuar mesmo sabendo que é pecado, né? Há uma diferença grande aí. Então, as pessoas que acham que quando elas pecam, começam a chorar, e chora. O choro, ele é uma expressão de um arrependimento. Ele é uma expressão de remorso, que você não queria ter feito aquilo, mas fez. Mas você já imaginou uma pessoa que comete o mesmo pecado todo dia ele chorar e pedir perdão e ficar ali 1 hora ajoelhado por aquilo que ele sabe que é pecado, mas ele repete todo dia?
Que situação é essa? Isso não é andar no caminho da justiça, né? Então a restauração para o nosso pecado, ela tem um caminho. Há um caminho para você percorrer, para você receber a restauração de um pecado. E você sabe qual caminho é esse? O caminho da restauração? O caminho da restauração é você mostrar onde é que você caiu, mostrar onde que você pecou, onde que é a sua fraqueza, confessar aquilo, pedir perdão a Deus por aquilo, tomar nojo de fazer aquilo de novo. Aí sim, quando as suas atitudes começarem a mostrar que você não pratica mais aquilo, não é só as palavras não, quando as suas atitudes começarem a mostrar que você abandonou aquilo, você começa a ter nojo daquilo, você não consegue imaginar mais se fazendo aquilo, aí sim, é a completa restauração, né? Então, quem esconde as coisas erradas que faz, está escondendo de quem? Porque Deus é luz. Eu não consigo colocar uma lâmpada num quarto escuro e o quarto continuar escuro. Se eu chegar com Jesus num ambiente que é escuro, ele vai ter luz. E se eu quero andar com a luz, eu não consigo esconder nada, né? Eu não consigo fazer nada escondido achando que as pessoas não vão ver. Porque Jesus é a luz. Então quem anda com a luz não anda em trevas. Se eu ando com Jesus, a minha vida tem que ser um livro aberto, né? Tem que ser um livro onde as pessoas não têm nada para esconder de ninguém. A pessoa que tem alguma coisa para esconder, ela está parte em trevas, está parte em encoberto. E luz não combina com trevas, não é? Então, uma coisa é contrária à outra. Onde uma entra, a outra tem que sair. Agora vamos para o 7. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos. Olha, gente, tá igual ontem, né? No Instagram. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada tem de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Gente, olha o que está escrito aqui no versículo 7 de Provérbios. Tem gente que finge ser rico, finge ter prestígio. Mas quando você vai olhar a conta bancária, não tem nada. Mas você entra no Instagram, tá lá andando de iate, né? Tá lá posando de milionário, usando bolsa falsificada para mostrar que a marca é real, usando roupa falsa para mostrar uma coisa que não é. Qual a necessidade de mostrar uma coisa que não é? Qual a necessidade de mostrar que tem o que não tem? A rede social hoje mostra isso com uma velocidade gigante. Antigamente não tinha rede social, mas já estava falando aqui que tinha gente, antigamente, que mostrava que era uma coisa que não era. Mostrava que era rico e prestígio, mas ia olhar dentro da casa, não tinha nada. E outras pessoas já passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Uma vez eu vi no Instagram uma foto de uma pessoa cheia de um cordão grandão assim no pescoço, uma bolsa da Chanel, uma roupa com a marca escrita aqui que eu não lembro, mas era a marca da roupa, andando na rua assim, parecendo uma árvore de Natal, de marca aqui, cordão, relojão. E do outro lado da tela tava o dono do Facebook. E ele lá andando na rua com uma camisa assim, uma camiseta, um short, um tênis. Aí lá embaixo estava escrito, né? Olha a diferença do que tem realmente e do que parece que tem. Olha a diferença. E é isso hoje que a gente vê, infelizmente, em rede social, até mesmo na rua, né? Até mesmo no convívio que a gente tem com as pessoas. A gente vê as pessoas tentando mostrar uma aparência de uma coisa assim, que elas talvez passam até necessidade dentro de casa para poder manter aquela aparência. E outros que têm bens, têm posses, têm prestígio, mas que não fica estampado nas coisas que usa, não fica falando na rede social o que tem, o que não tem.
Então a própria palavra já falava isso há muitos e muitos anos atrás, olha. Agora vão no 8. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. Então, as riquezas de uma pessoa servem de resgate. Nós sabemos que existe vantagem e desvantagem nas pessoas serem ricas e mostrarem a riqueza, não é? Existem vantagens e desvantagens nas pessoas mostrarem o que têm. E também, aqui fala que quem passa a ideia, que não mostra, né, para todos, sai gritando aos 4 cantos o que tem, jamais será ameaçado. Então, toda vida que eu e você ficar abrindo a boca para os 4 cantos, mostrando o que a gente tem e o que a gente não tem, declarando publicamente tudo aquilo que você tem de posse, você é realmente ameaçado. Lembra daqueles sequestros que aconteciam relâmpago? Hoje em dia eu não tenho assistido notícias, né? Então eu não sei como é que tá. Mas antigamente, quando eu via, direto as pessoas eram sequestradas, porque ficava esbanjando na rede social o que tinha, né? Contava para todo mundo, rapidamente era sequestrado porque a pessoa queria o resgate. A pessoa sabia que ela podia pagar, né? Então ela ficava ali mostrando que podia pagar o tempo inteiro e acontecia isso. Então vamos agora para o 9, tá? O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente. Então o justo brilha. Por que ele brilha? Porque ele anda no caminho da luz, não é? Jesus é a nossa luz, então o justo brilha esplendidamente. O brilho dele é visto por todos. Todo mundo observa uma pessoa justa. Ele brilha realmente onde ele está. Ele é diferente no ambiente que ele está. Mas a lâmpada do perverso se apagará totalmente. Mas a luz do perverso se apagará totalmente, porque ele é perverso. E a maldade do perverso não prevalecerá. Ela será apagada. Ninguém vai lembrar que ele existiu. Quando precisar de alguma coisa, ninguém vai lembrar dele. Quando chegar a hora de chamar para ser abençoado, para receber um prestígio, para receber um trabalho, ninguém vai querer aquela pessoa. Quando lembrar dela para receber uma bênção, a pessoa que você menos vai querer que venha vai ser esse. Por quê? Porque ele é perverso. A arrogância só produz contendas. Olha aqui, gente. A pessoa arrogante só produz contendas. Produz contenda dentro da igreja. Produz contenda dentro da família. Produz contenda dentro do trabalho. Produz contenda no meio dos amigos. Produz contenda onde que ela põe o pé. A pessoa arrogante só produz contendas. Mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. Então, se eu não ouço os conselhos das pessoas, eu vou ser uma pessoa arrogante. Porque o arrogante, ele não precisa de ninguém para orientar ele, porque ele é autossuficiente. Ele já nasceu sabendo. Ele é diferente dos sábios. O sábio busca a sabedoria de Deus todos os dias, mas o arrogante não. Ele é um nível superior. Ele já nasceu sabendo tudo. Ninguém é suficiente para corrigir um arrogante. Ele não consegue se submeter nem à liderança de líderes religiosos, independente da religião que ele vá. Que seja católica, que seja evangélica, que seja outra religião. Ele não consegue se submeter nem à orientação de um pastor, nem à orientação de um padre. Ele não consegue. Se ele trabalha em algum local, nem ao líder dele do lugar ele consegue se submeter. Ninguém é totalmente suficiente para corrigir uma pessoa arrogante, porque ele, na cabeça dele, né? Não é que a pessoa não seja capaz, não, é porque na cabeça dele as pessoas não têm capacidade e nem bagagem e nem autoridade para corrigi-los. Então, aqueles que buscam conselho têm a sabedoria, né? Então, quem é arrogante não busca conselho, produz briga, causa discórdia na igreja, na casa, isso que eu já falei, né? Aí a pessoa já vê ele vindo e fala, lá vem o causador de confusão.
Às vezes a gente até pensa isso de algumas pessoas, né? Ixi, misericórdia. Chegou o problema. Cala a boca que chegou o problema. As pessoas são taxadas assim. O arrogante é taxado assim. Por quê? Nunca tá bom pra ele. Sempre pra ele tem alguma coisa ruim ou tem alguma coisa faltando, né? Nada é suficiente. Ninguém é bom o suficiente. Agora vamos no 11. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá. Então, o dinheiro arrecadado de forma desonesta, passando por cima dos outros, causando dor, causando vergonha, de forma ilícita, será extinguido, ele irá acabar. Mas quem o conquista... Deixa eu ver... 11. Tô com 2 Bíblias aqui, né, gente? Hoje tá demais. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Na NVI tá falando assim. Mas quem o conquista tem juízo. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista tem juízo. Então, olha só. Toda vida que eu e você pensarmos em adquirir um dinheiro de uma forma desonesta, lembra desse versículo aqui? Ele se extinguirá. De que adianta, não é? É um princípio. E esse princípio aqui é um princípio com promessa. Então, se ele é com promessa, a graça do dinheiro não é você ter o dinheiro. A graça do dinheiro é você conquistar o dinheiro. É você conquistá-lo. Por quê? Porque muita gente tem dinheiro... Mas o que ele está fazendo? Está indo para o bar, beber e jogar e gastar o dinheiro e deixar ele lá. Muita gente tem dinheiro e está deitado em cima de uma cama com depressão, bebendo, se drogando, gastando dinheiro com drogas, gastando dinheiro com prostituição, gastando dinheiro com jogos de azar. Então a graça do dinheiro não é você ter o dinheiro na conta bancária, é você ter disposição para conquistar esse dinheiro, né? Você ter alegria em conquistar esse dinheiro, é você poder abençoar a vida de pessoas usando esse dinheiro de forma sábia. Então, a conquista é muito mais importante, né? Tem mais graça do que você receber o dinheiro só na sua mão, não ter o prazer da conquista, você não ter vivido o processo da conquista. O processo da conquista, ele é muito mais prazeroso. Muitas pessoas, quando tem famílias que fizeram muitos patrimônios, fizeram muitos bens, alcançaram assim recursos financeiros grandes, deixam para os filhos, passam para os filhos não vão tratar aquele dinheiro da mesma forma que os pais trataram. Por quê? Porque eles não viveram o processo da conquista daquele dinheiro. Eles não viveram o processo do trabalho para conquistar aquele bem, para conquistar aquela herança. Já chegou tudo pronto. Quando eles nasceram, a estrutura já estava toda pronta. Então, eles pegaram só o lucro, né? Como diz assim, eles não tiveram assim, não viveram a experiência de ganhar, de ter prazer em ter conquistado. Vocês me entendem? Veio de forma muito fácil. Veio de forma assim, sem sofrimento. Não é que tem que ter sofrimento para ter dinheiro, mas eles não tiveram que abrir mão de nada para poder trabalhar, para usufruir daquilo ali. Então eles não vão tratar o dinheiro da mesma forma que os pais trataram. Não passaram por nada, não viveram o processo, né? Então eles vão só ter. Então eles não vão ter muita consciência na hora de gastar. Eles não vão pensar assim. Se for eu, por exemplo, falando da minha vida, né? Quantos produtos eu tenho que vender para poder comprar esse carro? Quantos produtos eu tenho que vender para comprar essa bolsa? Aí, quem não recebeu, não trabalhou para poder receber, não vai pensar isso, porque ela não sabe fazer essa conta. Ela não consegue processar isso na mente dela, né? Isso que está falando aqui. Vamos agora para o 12, versículo 12. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido. Então, nós não podemos
deixar o nosso coração adoecido, não é? A palavra de Deus é uma bússola para as nossas vidas. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. O que é que renova o vigor da nossa vida? Quando nós colocamos a nossa expectativa na palavra do Senhor, não é? A palavra do Senhor é como se ela fosse uma bússola para nós. É como se ela fosse um GPS. Quando eu desprezo o que a palavra do Senhor me fala, o que ela está me ensinando, os conselhos dela, eu abro mão disso tudo, que isso poderia me levar para um nível muito superior ao nível que eu estou vivendo hoje. Então eu não posso abrir mão da palavra do Senhor. Você, quando está usando seu GPS, ou quando você está andando de carro, você já passou por alguma situação que você não ouviu o GPS pedindo para virar à esquerda ou virar à direita e você seguiu o seu instinto e falou assim, não, eu vou por esse caminho, porque esse caminho eu já conheço e ali onde ele está mandando eu ir não tem motivo para eu ir. Você já fez isso? Porque eu já fiz isso um dia, tá? Uma vez, eu e o Eric estávamos indo para Porto Seguro. Quem conhece Porto Seguro aí na Bahia? A gente estava indo para Porto Seguro, gente. E olha o que aconteceu. A gente tinha pouca experiência com GPS. E aí nós colocamos lá o endereço do hotel. E saímos de casa de madrugada. Saímos de casa mais ou menos 3 ou 4 da manhã, não sei. E fomos. Gente, nós entramos num lugar, numa cidade, que eu nunca vi no mapa. Eu não conheço muito geografia não, né? E aí nós fomos, entramos nessa cidade. E a cidade era de madrugada, tá? Não tinha amanhecido ainda o dia. E nós saímos daqui de Ipatinga. E chegamos nesse lugar. E entramos nessa cidade. E nós fomos andando. E fomos andando. E fomos andando. E a Larissa, a minha mais velha, ela era pequenininha. Ela não mamava no peito mais. Ela mamava mamadeira e comia frutinha, né, já. Aí nós entramos nesse lugar e nós fomos andando numa cidade e era estrada de chão e nós fomos andando e a gente não via fim e o GPS mandava a gente ir para um lugar e a gente ia e foi aquela confusão. Quando a gente chegou numa cidade aí amanheceu o dia, aí a gente passou num lugar que parecia assim, fazendas. E fomos passando no meio de fazenda, e aquilo não existia. E você olhava o GPS, você não conseguia ver nada, nenhuma cidade, nem nada perto, sabe? E a gente foi andando. Se o carro acontecesse alguma coisa naquele lugar, não sei nem o que seria de nós, porque não tinha casa. Era aquelas fazendas lá no fundo, e só estrada de chão, e nós fomos andando. Aí quando a gente chegou numa cidade, que a gente viu uma padaria, aí eu lembro, a estrada era aquelas pedras de broquete, né? Aí a gente chegou, paramos na padaria, moço, pelo amor de Deus, eu precisava ir no banheiro, né? A Larissa já tava assim, entediada, já tinha acordado. E aí, eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, que estrada que a gente vai pegar aqui para chegar em Porto Seguro? Porque esse GPS já fez a gente passar aperto demais. E a menina tá cansada. Eu sei que a nossa viagem, gente, que era para dar 11 horas, ela deu umas 16 horas e nós ficamos perdidos. Então, a palavra do Senhor, ela é como um GPS para nossa vida. Toda vez que a gente não segue o que tá falando ali, a gente perde tempo, a gente perde experiências, a gente perde relacionamentos, a gente perde oportunidades. Então, é como se funcionasse para a nossa vida como um GPS mesmo, a palavra do Senhor. Então, nós não podemos zombar do que está escrito aqui. Nós não podemos zombar dos princípios que o Senhor nos ensina aqui. Porque realmente funciona como direção para a nossa vida. Agora, vamos para o 13. Quem zomba da palavra pagará caro por isso. É o que eu acabei de falar aqui. Se a gente zombar do que está escrito aqui na palavra do Senhor, dos princípios, nós iremos pagar caro mesmo por isso. Mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Se eu e você obedecermos os mandamentos que estão na palavra, nós teremos recompensa. É uma promessa, né? Quando a gente cumpre um princípio, a gente recebe uma recompensa, recebe a promessa. Alexa,
tocar Gabriela Rocha. Vamos agora para o 14, tá? No 14. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Então, eu ser sábio é eu ter fonte de vida. A sabedoria na minha vida, ela é uma fonte de vida. Então, se eu for sábio, jamais eu irei caminhar para os caminhos da morte. E a sabedoria tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Quantas pessoas já entraram em dívidas mortais por não seguir os conselhos? Quantas pessoas já entraram em separações que foram mortais por não seguir os princípios? Quantas pessoas já fecharam contratos mortais que acabaram com a vida deles depois que assinaram aqueles contratos mortais? Quantas pessoas já ouviu conselhos que levaram para caminhos mortais, amizades? Se a gente não segue as orientações do Senhor e se relaciona com pessoas segundo a palavra nos instrui, nós tomamos decisões mortais. É isso que está falando aqui. Que se distanciar o ser humano das ciladas mortais. Então, se eu e você nos distanciarmos da instrução, que é a palavra do Senhor, nós cairemos em ciladas mortais. É muito sério isso, é muito forte, né? A gente ouvir isso. Agora o 15. O bom entendimento conquista o favor. O bom entendimento. Quando você busca do Senhor sabedoria e entendimento para as coisas, você conquista o favor de Deus. Mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Então, toda pessoa prudente deve agir com sabedoria. Mas o tolo torna pública toda a sua tolice. Então, as estratégias dos ímpios, às vezes você pensa assim, nossa, aquele cara só faz coisa errada, aquele cara conquista tudo de forma ilícita, é ímpio e tá se dando bem, e eu tô aqui, sou justo, sou reto, tô demorando a conquistar o que eu quero conquistar. Mas você tem que lembrar de uma coisa, a palavra do Senhor nos diz que melhor é o final das coisas. Quando você vê o final da vida daquele ímpio que está conquistando as coisas de forma que desagrada a Deus, você vai ver que não compensou para ele. Não compensa. O final do ímpio não permanecerá por muito tempo. Os ímpios não permanecerão por muito tempo. Por mais que agora você ache que ele está se dando bem, está dando tudo certo, está crescendo rápido, está tudo dando certo para ele, é o início. Mas se ele permanecer no caminho da impiedade, ele não vai permanecer por muito tempo. Vai subir rápido, mas a queda também é na mesma velocidade da subida. E a altura é muito maior da queda dele. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria. Então, se você é prudente, você deve agir com sabedoria. Então, ser prudente é ser sábio. Mas o tolo torna pública toda a sua tolice. Quem é tolo? Quem não busca sabedoria é tolo, tá? Então, se você não busca sabedoria todos os dias de Deus, a palavra do Senhor está falando aqui que nós somos tolos por isso. Você vai tornar pública toda a sua tolice. Todo mundo vai ver as coisas erradas que você vai fazer. Não tem jeito de você fazer uma coisa errada e ficar só para você. Sempre vai estar envolvido outras pessoas. Então vai se tornar público aquilo que você fez de errado, aquela tolice que você fez, aquela bobeira que você deu, aquele constrangimento que você passou por não buscar sabedoria na hora de tomar uma decisão. 17. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade. O ímpio tropeça nas próprias coisas ruins que ele faz. Mas o emissário digno de confiança, aquela pessoa sábia, digna de confiança, apresenta a salvação. Vamos para o 18. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Quem
despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Você já viu alguém cair no escândalo? Você já viu alguém cair na pobreza? Eu já vi. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Então, toda vida que eu e você acolhemos a repreensão, nós aceitamos uma pessoa nos advertir, nos mostrar onde nós estamos errando, qual comportamento nós estamos tendo que não vai nos levar para a vida. Toda vida que eu e você aceitamos a correção, nós seremos abençoados com honra. É uma promessa de seguir um princípio, olha. Quem acolhe a repreensão é abençoado com honra, mas quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Gente, quantas pessoas já caíram no escândalo e na pobreza por não aceitar a correção? O caminho da restauração você já sabe. É você pedir perdão, mostrar onde você errou. Mostrar publicamente mesmo. Você vai ter que confessar, né? Onde que você errou, vai mostrar onde que está o erro. E aí você vai pedir perdão por aquilo. Você vai abandonar aquilo e não vai voltar a fazer de novo. Esse é o caminho da restauração. E as suas atitudes vão mostrar se você continua no caminho do erro ou se você realmente foi restaurado daquele pecado que você cometeu. Agora o 19. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se alegrará. Então, a esperança que se realiza satisfaz a alma. Mas o tolo não tem alegria. Se você espera naquilo que você busca, se você espera no Senhor, se você deseja as coisas, viver o que o Senhor escreveu na palavra dele para você, se você tem essa esperança, você vai ter alegria na sua alma. Mas o tolo, ele não tem isso. Ele não sabe declarar o que ele quer viver. Ele não sabe o que o Senhor espera dele na palavra, para que o Senhor o criou. E aí, ele não tem esperança na vida dele. Vamos para o 20. Aquele que caminha com o sábio será cada vez mais sábio. Aquele que caminha com o sábio será cada vez mais sábio. Se eu e você andamos com pessoas sábias, nós seremos cada vez mais sábios. Mas se eu e você decidimos andar com pessoas tolas, insensatas, nós iremos copiar o modelo deles. Porque existe um modelo de aprendizagem, que é quando você modela alguém. Se você anda com pessoas sábias, pessoas que têm princípios, pessoas que seguem a palavra do Senhor, que têm uma visão de futuro boa, que busca realizar coisas boas, que faz coisas que são o que o Senhor ama, né? Você também aprenderá com ele. Você imitará, você modelará ele. Mas se você anda com pessoas ímpias, você modelará aquelas pessoas que você está andando. Vai se tornar comum você fazer as coisas que ela faz, porque você está na companhia delas. Então a gente que é ser humano, a gente tende a se associar a grupos. Então eu preciso muito escolher os grupos que eu quero me associar. Para eu buscar sabedoria, eu preciso me associar com pessoas que estão na mesma busca que eu. Se eu quero ter uma intimidade com Deus, eu tenho que me associar com pessoas que estão buscando ter uma intimidade com Deus. Se eu quero ter inteligência emocional, eu preciso me associar com pessoas que buscam inteligência emocional. Se eu quero ter uma família íntegra, ter meus filhos felizes, fortes, edificados, eu preciso me associar com famílias saudáveis, que têm filhos saudáveis, que os filhos são, assim, o que eu desejo para mim. Não adianta eu misturar com coisas que eu não quero viver, porque acaba sendo muito natural eu entrar naquele caminho depois. Então a gente que tem filho tem que vigiar muito esse tipo de coisa. Vigiar quem ele segue no Instagram, vigiar quais são as famílias que a gente anda, quais são as famílias que a gente visita,
Quais são as famílias que entram na nossa casa? Porque nós precisamos vigiar. Eles estão aprendendo agora modelos, né? Modelos de famílias, modelo de pai, modelo de mãe, modelo de namorado, modelo de namorada. Então nós precisamos mostrar a eles o que é um modelo saudável de família. Agora o 21. A infelicidade persegue os pecadores. A infelicidade persegue. Olha só que coisa forte. A infelicidade persegue os pecadores. Então, coitado dos pecadores, né? Tem coisa ruim perseguindo eles aqui, olha. Mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. Então, se você é sábio, a prosperidade é sua recompensa. Se você é sábio, você não vai ser infeliz. Anota isso em nome de Jesus. A sabedoria é a recompensa. A prosperidade é a recompensa da sabedoria. E se você é sábio, você jamais será infeliz. Porque infeliz é quem é pecador. É somente o pecador que a infelicidade percorre a vida dele. Se você for sábio, a infelicidade vai andar longe de você. Se você for sábio, você vai ter prosperidade na sua vida. Então, sabedoria igual a prosperidade. Pecado igual a infelicidade. Tem gente que vive sempre infeliz. Toda vez que você conversa com ele, pergunta ele de alguma coisa, tá infeliz. Nunca tá satisfeito. Tem pessoas que você olha, você acha assim, que tinha tudo para viver um próximo nível, para viver no auge, para ser assim o top, mas tá sempre infeliz. Quando você vai, você fica pensando, né? Meu Deus, tem tudo para dar certo, tem tudo e não dá certo. Que negócio é esse? Se a gente for olhar pela palavra, a infelicidade persegue os pecadores, com certeza tem alguma coisa de pecado na vida dessa pessoa que está encoberto, que a gente não sabe, né? Que está escondido lá dentro, que a gente não sabe, para ele estar sempre infeliz. Por quê? A Bíblia fala que a infelicidade persegue os pecadores. Então, se você vê uma pessoa que tinha tudo para dar certo e não dá e está sempre infeliz, com certeza tem um pecado encoberto na vida dela que eu não sei, você não sabe, mas que ela sabe. Ela sabe e ela precisa fazer o caminho de volta, que é mostrar onde está pecando, confessar, pedir perdão e parar de praticar aquilo. Para quê? Para a infelicidade sair de perto dela. A infelicidade anda junto com os pecadores. Vamos no 22. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos. O homem bom. Então a herança do homem bom não é só para os filhos dele, não. A herança é tão grande que ela vai além dos filhos, ela vai para os filhos de seus filhos. Então, se eu e você somos homens e mulheres do bem, bons, sábios, nós vamos deixar herança para os nossos filhos e para os nossos netos. Até os nossos netos vão usufruir da sabedoria que eu e você praticarmos hoje. Por isso as nossas decisões hoje têm que ser decisões sábias, porque a herança aqui ela é longa. A herança aqui é para o filho e para o neto. Então essa herança é de conhecimento. Qual herança que eu deixo para as minhas filhas? Conhecimento da palavra, buscar o Senhor, ser fiel ao Senhor, ir à casa do Senhor, aprender com a escola bíblica, andar um caminho reto, praticar a justiça, odiar a mentira, odiar a arrogância. A herança que eu deixo para as minhas filhas é de uma herança que o Senhor tem me dado hoje. Então essa herança vai passar para elas e elas vão passar até para os filhos delas. E também as heranças das coisas que eu decido hoje na minha vida, né? Viver hoje, a sabedoria hoje no meu trabalho, a sabedoria hoje na minha vida com o Eric, na minha vida familiar, a minha sabedoria hoje de buscar conhecimento para sarar as minhas feridas, me conhecer emocionalmente. Então, essa herança que eu estou passando para elas não vai ficar só nelas. Aqui na palavra do Senhor está falando que o homem bom deixa sua herança até para os seus netos. Mas toda a riqueza do ímpio é acumulada para ser distribuída aos justos. Mas o ímpio não. Toda a riqueza que o ímpio ajunta nessa terra
é acumulada nessa terra para ser distribuídas aos justos. Meu Deus, coitado do ímpio, vai trabalhar para morrer, sofrer, ficar sem dormir, não ter paz, para juntar uma riqueza para ser distribuída para os justos. Olha só, olha a recompensa do ímpio aqui. Distribuir toda a riqueza dele com os justos. É forte, né? Agora o 23. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça, eles a perdem. Então, a boa terra dos pobres produz justiça. Deus corrige quem ele ama. A própria palavra nos diz, né? Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Deus corrige quem ele ama. O pai e a mãe corrigem o filho que ele ama. Quando eu como mãe, eu como pai não corrijo meus filhos, eu estou dizendo a eles inconscientemente que eu não os amo. Sempre que você deixou de corrigir o seu filho por zona de conforto, por se sentir culpado às vezes, muitas mães, muitos pais não corrigem os filhos por sentirem culpa. Eles sentem culpa de não estar presente, eles sentem culpa de ter feito coisas erradas com os filhos e hoje eles não têm coragem de corrigir. Muitos pais se sentem culpados de não darem a atenção que precisa para o filho, então não se sente no direito de corrigir. Ou muitos pais sentem-se culpados por terem abandonado os lares, ter abandonado a mãe, ter abandonado o pai e não sente confortável em corrigir, se sentem culpados. Então muitos pais e muitas mães não conseguem hoje corrigir seus filhos por sentirem-se culpados. Isso aí é bom vocês olharem para vocês descobrirem, né? Com terapia, processo de coaching, onde é que você tem uma raiz de culpa aí na sua vida que te impede de corrigir o seu filho, de dar limite. Porque a criança, quando ela não é corrigida, ela não se sente amada, ela se sente o dono da situação. E se ele é o rei da casa, ele não tem ninguém por ele. E se não tem ninguém por ele, ele está abandonado. Ele sofre uma crença de abandono quando ele não é corrigido pelo pai e pela mãe. Então é preciso colocar limite. Deus coloca limite em nós. Deus corrige quem ele ama, porque ele ainda acha que a gente vai servir para alguma coisa. Então ele corrige a gente, porque ele nos ama. Quando Deus parar de te corrigir, pode saber que o negócio não está muito bem para o nosso lado. Então eu preciso da correção do Senhor todos os dias, porque eu preciso do amor dele todos os dias, preciso do perdão dele todos os dias. Eu preciso. Então, nós como pais e mães precisamos descobrir o que nos deixa não corrigir nossos filhos quando a gente precisa. E corrigir segundo a palavra. Corrigir não é você jogar nele a sua raiva, o seu ódio, falar palavras de maldição, ferir a identidade dos filhos, falando que eles são coisas que eles não são. Ter equilíbrio na hora de corrigir um filho. Você nunca pode corrigir o seu filho de uma coisa errada que ele fez, ferindo a identidade dele. Você é preguiçosa! Menina preguiçosa, não quer lavar vasilha! Olha aí, você falou que ela é preguiçosa. Você feriu a identidade dela. Deus não fez ela assim. Então você não pode corrigir seu filho ferindo a identidade dele. Por quê? Porque você vai fazer ele crescer achando que ele é aquilo que você está jogando em cima dele. Menino burro, não sabe escrever! Menino burro, não sabe fazer essa conta. Você está falando que ele é uma criança burra. Você está fazendo ele acreditar que ele é uma criança burra. Então ele vai crescer achando que ele é uma criança burra. Você bater no seu filho na frente das pessoas, você está expondo a ele a humilhação. Bater no filho na frente das pessoas ou jogar o seu ódio em uma correção, coro, jogando ódio, isso não é correção, isso é agressão física. Então, toda vez que você agride fisicamente uma criança, você está ferindo a identidade dela. Ela está se sentindo a pior pessoa do mundo. Toda vez que você agride o seu filho fisicamente, você está mostrando para ele que ele não vale nada. Que
que ele não presta para nada. Então a correção ela tem que ter equilíbrio. Você não pode estar nervoso para corrigir seu filho. Você não pode chegar do serviço cansado e descontar todo o seu ódio em cima dos seus filhos. Porque isso é desequilíbrio emocional. Precisa se tratar primeiro. Porque seu filho não é culpado do seu estresse, não é culpado do seu trabalho, não é culpado do que você viveu no dia fora de casa. Seu filho não é culpado por você não ter dinheiro, seu filho não é culpado por você não ter o que você gostaria de ter a vida e o trabalho que você gostaria de ter. Seu filho não é culpado por você não se relacionar bem com a sua esposa, com seu esposo. Seu filho não é culpado por você não ter tempo de fazer nada. Seu filho não é culpado de nada disso. Então não jogue a culpa em cima de uma criança. A criança ela não pode se sentir culpado. Depois ele vai crescer um adulto que não sabe o valor dele. Por quê? Porque você mesmo, com a sua mãozinha, fez o favor de falar com ele que ele não tem valor. Expôs ele ao ridículo. Então ele cresce com uma crença de rejeição. E ele se sente rejeitado por todos na vida inteira. Passa a vida inteira tentando provar para os outros o valor que ele não conseguiu provar para os pais. Então, o papel da correção aqui, ele é muito importante, porque muitos pais não têm limite para corrigir, não têm equilíbrio, eles não são tratados emocionalmente, então eles não têm estrutura física e emocional para corrigir uma criança. E aí eles fazem as crianças crescerem com crenças de rejeição e sem saber o valor que eles têm. Então, quando eles crescem, eles deixam as pessoas fazerem o que querem com eles. Eles não sabem dizer não para as pessoas. Eles vão procurar trabalho que as pessoas vão massacrá-los, porque eles não sabem o valor que eles têm. Eles não sabem. Eles crescem achando que eles são culpados por tudo que acontece em todos os lugares. Sempre a culpa vai ser dele. E quem é culpado não merece ser feliz. Quem é culpado não merece ganhar bem. Ele sente isso. Eu sou culpado, eu não mereço viver bem. Eu sou culpado, eu não mereço ganhar bem. Eu sou culpado, eu não mereço usufruir do fruto do meu trabalho. Eu sou culpado, eu não mereço ter uma família que me ama. Eu sou culpado, eu não mereço ter uma casa que me dê conforto. Porque eu sou culpado, porque desde criança na correção o pai não soube corrigir. A correção foi desequilibrada. Então nós hoje como pais temos que buscar sabedoria de Deus até para corrigir nossos filhos. Na hora de falar, em nome de Jesus, não ataque a identidade do seu filho. Você tem que falar da atitude que ele teve. Se a Larissa deixou essa caneta fora do lugar, Larissa, a sua atitude de deixar essa caneta fora do lugar não é legal. Larissa, a sua atitude com a sua irmã não foi legal. Larissa, a sua atitude de não fazer isso na hora que eu pedi não foi legal. Eu não posso virar para Larissa e falar: Larissa, você é uma desorganizada, você deixou essa caneta fora do lugar. Olha, eu feri a identidade dela chamando ela de desorganizada. Eu não corrijo ferindo identidade, eu corrijo ferindo atitude. É a atitude da Larissa de deixar a caneta fora do lugar que fez com que eu estivesse corrigindo ela nessa hora. Entendeu? Eu não posso... Larissa, você é muito... Por exemplo, se ela brigar com a Mariana, né? Larissa, você é muito... Não sei. Larissa, você é muito brava, por exemplo, né? Porque eu não tenho costume de corrigir nenhuma das duas falando o que elas não são. Larissa, você é muito brava. Não fala assim com a sua irmã. Eu não posso fazer isso, porque tô pondo na cabeça dela que ela é uma criança brava. E ela não é uma criança brava, ela é uma criança amável, né? E aí eu falo, a sua atitude tá errada. É assim que a gente corrige o filho, a gente corrige a atitude do filho. E aí vamos agora pro 25. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. Olha que gente, o sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma do perverso, contudo, será sempre faminta. Aqui vem a ambição. A ambição de quem nunca está satisfeito com o que tem. A ambição das pessoas que sempre querem uma vida que não está satisfeita. Tem o carro, ao invés de dar glória a Deus que eu tenho um carro para andar, Senhor, muito obrigada, esse carro maravilhoso. Não está satisfeito com aquele carro.
Aí compra o carro mais caro do universo, não está satisfeito. Por quê? Porque a alma dele é perversa. Ele sempre está insatisfeito. Tem uma casa para morar, mas não está satisfeito, não está feliz. Aquilo nada deixa ele feliz. Tem o salário, não está feliz. Não é errado eu e você queremos viver uma vida abundante, uma vida que está escrita aqui na palavra do Senhor. Não é errado eu e você acessar a herança de filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós temos uma herança do nosso Pai, que é o Rei, que é rei de tudo, é dono do ouro, é dono da prata. Então, como filho de Deus, eu tenho acesso a essa herança. Não é errado, isso não é pecado. O pecado é eu nunca estar satisfeita e feliz com o que eu acesso. Isso é o pecado, isso é a ambição. Então aqui isso está falando, o sábio recebe o suficiente para satisfazer o seu apetite. Ele está sempre feliz com o que ele tem. Trocou de carro, está feliz também. Está satisfeito, está muito bom, obrigada. Mas o perverso não. Nada nunca vai ser suficiente. Tudo que fizer para ele nunca vai ser suficiente. Então nós temos que ter cuidado com isso. O perverso, ele está disposto, gente, a passar por cima de tudo e de todos os princípios e de todos os nossos ensinamentos aqui de Provérbios para conquistar o que ele quer na vida, tá? Porque nunca ele está satisfeito com nada. Ele não vai se sentir satisfazer plenamente seu apetite. Seu apetite não vai ser satisfeito plenamente. Por quê? Porque é insatisfeito. Pessoas insatisfeitas. Então, nós sabemos que só vai chegar inteiro no final as pessoas que cumprem os princípios. Toda vida que eu e você cumprimos os princípios da palavra do Senhor, nós chegaremos inteiros no final. Porque na palavra do Senhor fala, né, que mais vale o final das coisas do que o princípio delas. Então, se eu e você seguimos o caminho de sabedoria, seguindo os princípios, seguimos tudo aquilo que o Senhor nos disse, nós não seremos abatidos. Nós teremos alegria no início, no meio, no final. Porque nós estamos agindo com sabedoria. E nós seremos satisfeitos por tudo aquilo que Deus nos der. Nós seremos satisfeitos por tudo que Ele colocar na nossa mão. Nós seremos gratos a Deus. Então, esse capítulo 13 foi realmente um confronto, né, para as nossas vidas. Nós aprendemos aqui várias coisas no dia de hoje. E tem sido, assim, um presente de Deus viver esse projeto com vocês. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, que passaram por aqui, que permaneceram aqui, porque nós estamos tirando um tempo para poder aprendermos a palavra do Senhor, fazer o nosso devocional, entregar a Ele aquilo que Ele tem nos dado, né? E devolver a Ele em forma de sabedoria, buscar conhecimento, passar um tempo de qualidade aprendendo a palavra do Senhor, sendo pessoas melhores a cada dia, né? Acessando realmente aquilo que Ele nos fez para acessar. Feliz terça-feira para todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pelo tempo que nós passamos aqui. Agradeço a todos vocês. Vou colocar lá agora. E se você sentiu que alguém hoje precisa ouvir essa palavra, que você encaminhe esse aviãozinho para essa pessoa, encaminha o link da live para que possa também viver uma vida de propósito, uma vida de princípios, segundo a palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Já é 10h16. Vamos aí dar seguimento no nosso dia, né? Colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Porque muitas coisas nós aprendemos hoje. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de todas elas, em nome de Jesus. Nós iremos juntos conseguir colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Um beijo. Fica com Deus. Até amanhã de manhã, às 9 da manhã. Tchau, tchau, gente.